Então, em menos de 3 segundos, a gente entrou no XML, exportou as informações para dentro de um dicionário, acessou o SPED fiscal, fez um encontro com as informações que estavam no meu dicionário e criei um registro, né, o registro 111, que é o registro de apuração, de ajuste de apuração, e adicionei as informações lá do registro 113, que são as notas fiscais, os XMLs, de onde foi que veio aquele crédito presumido. Então a gente fez todo esse trabalho em menos de 3 segundos, em grande parte porque eu não precisei fazer todo esse processo de extrair informação, botar na planilha, extrair outra informação, botar na planilha, comparar um com o outro. Então, seria um trabalho, ainda que tecnológico, né? E ajudaria bastante, economizaria bastante tempo, mas ainda assim um trabalho muito lento. Então, qual era a variável que estava faltando para a gente acelerar esse processamento? O dicionário, que foi isso que eu acabei de ensinar para vocês nessa live de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos e, como efeito colateral, ter mais tempo livre, aumentar o seu salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é Dicionário, uma ferramenta poderosa para acelerar rotinas fiscais e tributárias. Como prometido, estou aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa live de 2 dias atrás, onde eu falei para vocês sobre como utilizar o cruzamento de dados para se destacar profissionalmente na área fiscal e tributária. E lá naquela live eu falei sobre uma ferramenta específica, um objeto, né, de dentro aí do nosso computador, lá no Excel, no VBA, que ajuda a gente a acelerar essas rotinas e, com isso, alcançar esses objetivos que a gente vem descrevendo aqui no canal, de conseguir ter mais tempo livre, de conseguir aumentar seu salário, de conseguir ter reconhecimento profissional dentro da área fiscal e tributária. E essa ferramenta é o dicionário. Eu vou explicar nessa live de hoje, a gente vai ter a live inteira só para falar sobre esse objeto, né, sobre essa ferramenta e como que ela pode te ajudar a se destacar profissionalmente na área fiscal e tributária. Então vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe aqui é o que é o dicionário, né? Então o que é e para que serve essa ferramenta no nosso dia a dia, no contexto da área fiscal e tributária. Então o dicionário ele é apenas um objeto que vai armazenar dados. Especificamente, o que é que ele faz? Ele pega os dados do XML ou do TXT e armazena isso na memória do computador. Basicamente é isso que ele faz, é para isso que ele serve, tá? Agora, qual a vantagem? Para que isso vai me servir dentro do meu trabalho aqui no meu dia a dia na área fiscal e tributária? Por que eu não uso, por exemplo, uma tabela em Excel e uso um PROC-V, tá? Então é aí que entra a grande vantagem de você utilizar um dicionário. Como ele armazena as informações na memória do computador, isso significa que a gente consegue executar as nossas rotinas de uma forma muito mais rápida. Para vocês terem uma ideia, eu já consegui até no canal mostrei isso para vocês em algum vídeo aqui do canal, que a gente conseguiu importar 1.282 XMLs em apenas 8 segundos. Então, eu só consegui fazer isso porque eu estava utilizando essa ferramenta que é o dicionário. Então, a grande vantagem de utilizar essa ferramenta, o grande diferencial, né, de usar uma planilha em Excel, de usar, sei lá, um Power Query, é justamente eu conseguir acelerar o processo, o processamento. Não só acelerar a importação de dados, por exemplo, mas eu consigo também automatizar rotinas. Então, no caso lá do Power Query, que o pessoal fala bastante, pô, eu vou usar o Power Query porque é mais rápido. Realmente é uma ferramenta muito rápida, é uma ferramenta muito eficiente. Porém, ela só serve para a gente fazer consultas de dados. Então, eu consigo fazer consultas, alguns cálculos, mas para automatizar rotinas, como, por exemplo, alterar uma informação lá dentro de um arquivo do SPED fiscal, ela já não vai servir para a gente. Então, é uma ferramenta de consulta de dados. Tá? No caso do dicionário, ele serve tanto para eu acelerar, né, essa consulta, eu trazer esse desempenho para mais perto ali do Power Query, como serve também para eu utilizar, ter uma espécie de tabela virtual que vai me ajudar a automatizar as minhas rotinas, fazer aquelas 4 tarefas lá que eu sempre falo para vocês aqui, que é inserir registro, deletar registro, alterar informações e extrair dados de arquivos SPED e arquivos XML. Então, ela me dá uma versatilidade maior, ela me permite não só extrair, como também fazer essas outras 3 coisas que eu acabei de falar para vocês. Então, beleza. Como foi que eu descobri isso, né? O dicionário não é algo muito comum de se utilizar, nem na área fiscal e tributária, nem para quem usa Excel, nem para quem usa VBA. E eu acabei descobrindo que existia esse dicionário estudando uma outra linguagem de programação que tinha como foco análise de dados. Então, assim,
tem várias sub-áreas, né, dentro lá da programação, como a gente tem também dentro da contabilidade. Então, dentro da contabilidade, você tem lá o setor fiscal, você tem o setor contábil, você tem o setor de pessoal, o setor de procuradoria. Então, cada setor que você escolha atuar, você vai entrar num nível de especificidade. E dentro da área de programação, a gente também tem em vários setores. Eu não sou programador, não sou especialista nisso, mas eu percebo que tem aquele pessoal que trabalha desenvolvendo software, né, que vai vender de uma maneira comercial, que cria janelinhas e tal, e tem a galera que faz análise de dados, que faz cruzamentos de informações para gerar relatórios, né? O pessoal que trabalha lá com BI, o pessoal que trabalha com Power Query, com linguagem R. Então, assim, tem um mundo aí de possibilidades para quem trabalha na programação especificamente. Como eu sempre digo, a gente não é especialista em programação, a gente é especialista na área fiscal e na área tributária. Só que nós somos profissionais que estamos começando a agregar essas ferramentas de programação no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente não precisa saber tudo de programação, não precisa conhecer todos os detalhes, mas é legal que a gente conheça algumas dessas variantes para que a gente consiga facilitar o nosso trabalho no nosso dia a dia. E de todas essas variantes que eu encontrei na programação, o que eu achei mais interessante para a gente, ou mais eficiente para o nosso trabalho, que vai gerar mais resultado, é justamente essa parte de análise de dados. Então, o dicionário ele é muito utilizado por profissionais de programação que trabalham com análises de dados. Então, basicamente, eles pegam grandes conjuntos de dados, conjuntos de informações, criam estruturas dentro do computador lá chamados datasets. E aí eu fui pesquisar, né, e acabei descobrindo que dentro do VBA a maneira que a gente tem de fazer isso é usando um dicionário. Então ele me permite criar uma espécie de tabela virtual, como eu tenho lá no meu Excel, e isso vai me permitir ter um desempenho muito maior. Eu consigo fazer uma espécie de PROC-V, né? Quem não sabe o que é PROC-V, basicamente é você consultar dados de uma tabela em outra. Então a gente tem uma chave, por exemplo, a chave de acesso da nota fiscal. Então tem uma tabela que eu tenho a chave de acesso, tem os dados do XML. Na outra tabela eu tenho a chave de acesso também, e tenho os dados da escrituração do SPED fiscal. Então eu consigo fazer cruzamentos. Por exemplo, o valor da nota fiscal aqui do XML está igual na escrituração do SPED. Então é um cruzamento possível da gente fazer. Então dá para a gente fazer isso usando o Excel com PROC-V, né, que não é a forma mais eficiente, e dá para a gente fazer a mesma coisa utilizando o dicionário. Então essa aula a gente vai aprofundar nisso, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa ferramenta dentro do contexto da área fiscal tributária, quais são as possibilidades. A gente não vai desenvolver nada específico, que a ideia é eu apresentar essa ferramenta para vocês, mostrar as possibilidades que existem, e a partir daí vocês vão pegar isso e vão começar a aplicar no dia a dia de vocês, junto com as outras aulas que a gente já tem aqui no canal. Perfeito? Então, vamos lá. O que é importante aprender dicionário? Meio que já falei aqui, a maior vantagem da gente utilizar dicionário é justamente, além da velocidade da execução, né, que a gente consegue dar um up, a gente também consegue utilizar isso como uma base para fazer as nossas automatizações de tarefas, né? Por exemplo, a inserção de um registro no registro de ajuste de apuração do ICMS. Então, a gente consegue fazer isso utilizando o dicionário como suporte. Eu preciso, por exemplo, fazer lá a alteração, né? Exclusão do ICMS da base do piso da COFINS. Sempre uso esse exemplo porque todo mundo está atrás disso. Então, é algo que a gente também consegue utilizar através de um dicionário. A gente vai lá no XML, levanta os dados, vai lá no SPED e faz todas as alterações que a gente precisa com base no dicionário. Então, por onde que eu começo? Né? Como é que eu faço para dar os primeiros passos e utilizar essa ferramenta, adicionar esse recurso aqui no meu trabalho, no meu dia a dia? Então, agora eu vou compartilhar a tela e a gente vai explorar juntos essa ferramenta aqui no computador. Então, já vai preparando o seu Excel aí, já vai abrindo ele e eu já vou mostrar para você como que a gente faz isso. Vamos nessa. Estou aqui no meu Excel, acabei de abrir o programa. E a primeira coisa que a gente faz sempre é habilitar a guia de desenvolvimento, né? Tem sempre gente nova que chega aí, não sabe como funciona aqui o mecanismo, então a gente vai fazer isso. Como é que eu faço para habilitar a guia de desenvolvimento, a guia desenvolvedor, que vai permitir a gente utilizar o dicionário, né? Como é o nosso objetivo aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela, e clicar aqui, ó, na opção de personalizar a faixa de opções. Cliquei aqui, eu vou vir aqui na guia, nesse lado aqui, guias principais, vou marcar aqui a guia desenvolvedor, tá? E vou dar um OK. Pronto. Então, acabei de habilitar aqui a guia desenvolvedor. Tem uma série de ferramentas aqui que a gente pode utilizar, mas hoje a gente vai focar
no Visual Basic, que é essa ferramentinha aqui, ó, canto superior esquerdo. Vou clicar aqui e ele vai abrir para mim essa janela. Tá? Então, nessa janela aqui é onde a gente vai fazer a nossa utilização de dicionário. O primeiro passo que eu preciso dar aqui, eu preciso configurar, né, o meu ambiente aqui de desenvolvimento. Basicamente, eu vou clicar com o botão direito aqui nessa janela de projeto e vou clicar aqui, ó, na opção módulo. Então, botão direito, inserir módulo. Pronto. Ele vai habilitar isso aqui para a gente. No seu caso, provavelmente não vai estar habilitado aqui, não vai ter esse texto, Option Explicit. Tá? Isso aqui ajuda a gente a cometer menos erros no nosso processo de desenvolvimento do código. Então, você pode escrever isso aqui, ou vir aqui em ferramentas, opções, e aí você vai marcar aqui, ó, requerer declaração de variável. O seu provavelmente vai estar desmarcado, você marca assim. E se você quiser, você pode deixar as outras configurações aqui iguais às minhas aqui, tá? Então, vou dar um OK. Beleza. E aí, se você criar um novo módulo, você vai ver que ele já vai vir com esse textinho aqui do Option Explicit. Então, você pode excluir esse, remover e criar um novo módulo. E ele já vai vir com o texto Option Explicit. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, que é como que eu ativo o dicionário. Ele não é tão simples assim, não é só chegar aqui, escrever e já foi, você já está usando o dicionário. Você precisa ativar ele. Então, como que eu faço para ativar o dicionário? Eu venho aqui em Ferramentas, Referências, e aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Eu vou procurar aqui dentro o Microsoft Script Runtime. É uma biblioteca que vai me permitir acessar o dicionário. Então, para eu ficar aqui descendo, né, o mouse, eu vou clicar aqui em qualquer um, letra M, e vou digitando M até eu achar a palavra Microsoft. Achei. Então, agora, Microsoft, vou procurar aqui a letra S, letra O, S. Microsoft Script Runtime. É isso aqui, essa biblioteca. Vou marcar aqui, vou dar um OK. Pronto. Acabei de habilitar, né, de liberar aqui o acesso ao dicionário. O próximo passo que a gente vai dar é como é que eu faço para declarar tudo que a gente usa aqui dentro, né? Então, esse Option Explicit, inclusive, ele força a gente a fazer isso, a declarar o dicionário que a gente vai utilizar. A gente precisa declarar isso, declarar esse objeto, né, que é o dicionário. Como que eu faço para declarar ele? Então, eu posso declarar ele aqui, ó, como public, um objeto público. Vou chamar ele de dicionário mesmo, tá? Dicionário, as, new, importante essa palavrinha. E aqui eu vou colocar, ó, eu já até trouxe aqui, ó, dictionary, tá vendo? Vou marcar aqui. Pronto. Eu acabei de declarar o dicionário que eu vou utilizar. E o dicionário tem uma série de características, né? Que a gente chama de propriedades e métodos. Então, o que são as propriedades? As propriedades são características. Se a gente fosse pegar, por exemplo, uma pessoa tem métodos e tem propriedades. O que são as propriedades de uma pessoa? Por exemplo, o nome. Por exemplo, a cidade onde ela mora. Por exemplo, o sobrenome dela. Então, são características que essa pessoa possui. Métodos são as coisas que a pessoa faz. Então, no meu caso, eu ministro aulas, né? Uma das coisas que eu faço. A pessoa pode ter um método emitir DAI de ICMS. A pessoa pode ter um método apurar ICMS. Então, são as coisas que a gente faz. Então, o dicionário ele também tem isso. Ele tem os métodos, que são as coisas que ele faz, e tem as propriedades, que são as características que ele tem, as informações que ele possui. Perfeito? E a gente vai explorar um pouco disso. Para explorar isso, vamos acessar aqui e vamos colocar aqui, ó, dicionário VBA. E ele vai trazer para a gente esse site da Microsoft. Tá? Vou clicar aqui. E aí ele vai trazer para a gente o objeto dicionário. Como eu falei, como se fosse uma pessoa, né? Ele tem métodos, que são esses aqui, e tem também as propriedades, que são essas aqui. A gente vai usar algumas delas. Por exemplo, a propriedade ADD, para a gente adicionar informações no dicionário. Existe, então, eu quero verificar se uma chave específica existe dentro do dicionário, tem um método para isso. Os itens, né, que são as informações que tem dentro do dicionário, eu consigo acessar. Teclas, a gente chama, coloca, aqui está em português, né? Lá no VBA a gente vai usar isso em inglês, é keys, né? K-E-Y-S. Então, são as chaves que vão me ajudar a acessar as informações de um dicionário. A gente tem o remover e remover all, ou seja, remover tudo, né? Então, a gente pode remover uma informação específica de um dicionário ou remover todas as informações. Aqui é um método de comparação, que a gente não vai utilizar muito. Que a gente vai usar basicamente contagem, aqui são os itens e aqui são as teclas, que são as chaves, né, que a gente vai utilizar
para acessar as informações do nosso dicionário. Então, de propriedades, basicamente, a gente vai usar os keys, os itens e a contagem. E nos métodos são as coisas que ele faz, a gente vai adicionar informações do dicionário, a gente vai verificar se existe alguma informação, a gente pode acessar os itens, um item específico de um dicionário, as chaves dele, remover uma informação específica ou remover todas as informações. Então, basicamente, é isso que um dicionário faz, é isso que ele tem de informação. Agora, como que a gente utiliza isso de forma prática no nosso dia a dia dentro da área fiscal e tributária? Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês ele na prática, como é que eu utilizo esses métodos e essas propriedades. Então, a gente vai criar aqui uma public subdicionário. Vou botar aqui conceito dicionário. Feito? É o nome da minha rotina. Então, aqui dentro dessa rotina, eu vou fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar o conceito do dicionário, como é que é a estrutura dele. Ele é assim, dicionário. Aí eu tenho uma chave também, que é o key. Então, eu vou colocar uma chave aqui. O que é uma chave? Qualquer informação. Por que chama dicionário? Porque é muito parecido com a utilização que a gente tem do dicionário mesmo. Então, eu não sei o significado de uma palavra específica. Então, eu procuro essa palavra no dicionário e ele me retorna uma explicação, um texto me dizendo o que significa aquela palavra. Então, é exatamente a mesma coisa que esse objeto faz por nós. Ele pega uma informação específica, né, que é a chave, e ele me dá informações que estão dentro daquela chave, que são associadas àquela chave. Exemplo, eu posso colocar aqui uma chave de acesso, CHNFE. Eu vou botar, logicamente, aqui o número da chave, que é só para exemplificar. E aí eu vou ter informações. Quais são as informações que eu quero dessa nota fiscal específica, desse XML específico, por exemplo? Eu quero, por exemplo, o valor do ICMS. Eu quero, vou botar aqui, BC ICMS, PICMS, que é a alíquota, e eu tenho o valor do ICMS. Eu quero essas três informações aqui no meu dicionário. Então, observe que eu já começo a criar uma estruturazinha de tabela. Por quê? Eu tenho uma chave, que é a forma que eu vou acessar esses dados, né? E aí, cada uma dessas informações aqui é como se fosse uma coluna de uma tabela, como se eu tivesse aqui, BC ICMS, PICMS e VICMS. Perfeito? Então, tem esses três aqui. E aqui eu vou ter as informações. Então, é como se eu tivesse assim, eu inserir aqui uma coluna e aqui eu teria a chave. Tá? Então, a chave é a informação que vem na linha. Então, chave 1 vai ter essas informações. Chave 2, vai ter outras informações. E assim sucessivamente. Então, eu quero acessar as informações da chave 2. Ele vai pegar essas informações aqui de base, de alíquota, de valor do CMS e vai trazer para mim. Tá? Como que eu faço isso? Vocês viram que está vermelho aqui, está dando um erro. Então, eu tenho que criar um negócio chamado array. Isso aqui vai me permitir criar uma espécie de tabela virtual. Então, eu vou ter aqui as colunas, né? Eu tenho os dados, e aí eu vou colocar as informações, que são variáveis, né? Vou colocar as informações dentro dessas variáveis. Daqui a pouco a gente vai ver isso numa situação específica, trabalhando com o XML, por exemplo. Isso aqui é só o conceito que eu quero que vocês entendam. Então, eu tenho o dicionário, que é o nome, e posso colocar o nome que eu quiser, tá? Aqui eu vou ter a chave, que pode ser uma informação, por exemplo, o número da nota fiscal, pode ser a chave de acesso do documento, qualquer informação que você consiga acessar e que não se sobreponha. Por exemplo, a chave de acesso é única. Né? Um número de nota fiscal não é tão único assim, dependendo de quantos CNPJs você está trabalhando, pode acabar se repetindo o número da nota. O número da nota com a chave de acesso, o número da nota com a chave de acesso já é único, né? Ou o número da nota com o modelo da nota fiscal e o CNPJ do fornecedor, já é uma chave única. Então, você pode ir criando chaves específicas. O mais importante é que ela seja única. Quando eu pesquiso uma palavra no dicionário, eu só tenho uma resposta possível. É aquela palavra só e acabou. Então, não tenho várias palavras. Eu não tenho várias posições no dicionário com a mesma palavra. É uma palavra para um significado. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma chave que vai me trazer um resultado específico. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona a estrutura de um dicionário. Chave e o valor que eu quero. Pode ser um valor único, né? Nesse caso aqui eu vou excluir isso aqui, só vou colocar o valor. Quero só, por exemplo, o valor do CMS. Eu vou pegar esse valor do CMS e vou excluir lá dos pés de contribuições, para a exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS. Pronto, só o valor do CMS é suficiente. Não, eu quero
fazer um relatório, uma análise de tributação, por exemplo, dos itens de uma nota fiscal. Então, vou pegar a base, a alíquota, valor do CMS, vou querer também aqui o código do produto, vou querer a descrição do produto, uma série de informações. Então, agora sim, como que eu uso esse dicionário dentro de um contexto, né, na área fiscal e tributária? Então, ó, vamos criar um novo módulo aqui. Aqui a gente vai chamar esse módulo de conceito. E aqui a gente vai chamar esse módulo de aplicação. Pronto. Aqui na aplicação, eu vou criar uma rotina bem rapidinha, tá? Não vou ficar explicando muito, porque o objetivo é a gente focar no dicionário. Então, vou vir aqui em ferramentas e vou procurar aqui, ó, Microsoft XML, versão 3.0. Vou vir aqui, XML 3.0. Essa ferramenta vai me permitir trabalhar com XMLs, tá? Então, eu vou criar rapidinho aqui, ó, sobre importar XML. E vou criar uma rotinazinha que vai me permitir trabalhar com XMLs. NFE, as new, document. Pronto. Se quiser aprofundar mais nessa questão de XML, tem aula, né, no canal aqui onde eu falo especificamente de XML. Então eu explico cada uma dessas coisas aqui, certo? Meu objetivo aqui é bem simples. Eu só quero importar os XMLs. Então eu vou declarar aqui uma variável para eles. E vou fazer assim, ó, XMLs igual a application.get open file name. Vou colocar aqui o tipo de arquivo que eu quero importar. O XML. Asterisco.xml. Agora eu não lembro. Deu um branco. Eu acho que é isso. Vamos lá. Vírgula. Título não vou colocar nada. Mode select true. Tá? Tem aulas onde eu explico isso aqui detalhadamente. Vou colocar esse aqui. Pronto. For each XML em XMLs. Eu estou fazendo um loop para trabalhar com cada XML. Um XML de cada vez. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o XML. Load. Ponto load. E aqui eu vou colocar a informação XML. Pronto, carreguei o XML. Agora, eu quero pegar uma informação específica, por exemplo, o valor do CMS, e trazer isso para dentro do Excel. Vou fazer uma coisa mais simples. Eu quero pegar só o número da nota fiscal. Então, vamos aqui. Ó. NF, que é o número da nota fiscal, vai ser igual a select single node. Opa, faltou aqui, ó. NFE. Ponto select single node. E aqui eu vou colocar a tag que vai me trazer o número da nota fiscal. Então, // NF. Tá? Como sempre, essa parte que é XML eu não vou explicar muito, porque já tem vídeo no canal onde eu explico isso detalhadamente. Então, estou só construindo uma estrutura base para a gente trabalhar com o dicionário. Então, aqui já é o suficiente, já dá para eu começar. Eu só testar se está funcionando direitinho, depurar. Opa, é porque aqui tem informações que a gente não declarou. Pronto. Mas aqui tem que estar funcionando. Vamos ver. Variável não definida. Então, vou criar aqui uma variável. NF as string, né, que é o número da nota fiscal. Perfeito. Vou pular de novo. Pronto, parece que está tudo ok. Eu acho que foi aqui, ó. Se não me engano, eu tenho entre aspas, opa, parênteses aqui, e aqui eu coloco vírgula, ponto, asterisco, XML. Não, cá, asterisco. Eu acho que é isso que está errado. Peraí. Isso, perfeito, pronto. Então, arquivo XML, está aqui, formato, e agora eu vou procurar informações de arquivo XML para importar. Abrir. Ele vai carregar aqui o XML, está carregando, número da nota, carregou aqui o número da nota. Beleza. Ele vai fazer isso para todas as notas. Qual o problema aqui? Ó? Eu estou passando por todas as notas fiscais. Começou tudo de novo. Estou passando por todas as notas fiscais e estou pegando o número da nota, mas não estou guardando isso em lugar nenhum. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso guardar isso, por exemplo, direto aqui, ó, no Excel. Ou eu posso guardar isso num dicionário.
Então, como eu falei, por que eu vou guardar no dicionário? Porque é muito mais rápido e eu consigo utilizar essas informações para criar outras automações que eu não conseguiria fazer se eu colocasse isso diretamente aqui na planilha. Eu até conseguiria fazer, mas demoraria muito mais tempo. Porque toda vez que eu precisasse de uma informação, eu teria que percorrer toda a tabela atrás dessa informação. É muito mais lento assim. O dicionário tem essa vantagem. Eu dou a chave para ele, né, a informação que eu preciso, por exemplo, uma chave de acesso, ele vai direto na informação. Ele não fica procurando aqui onde é que está a informação. Ele simplesmente pega e traz isso para mim. Então, ó, vamos criar aqui o nosso dicionário, tá? Então, lembra que a gente criou aqui, ó, um conceito, dicionário. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou chamar aqui, ó, dicionário. Vou abrir aqui o parêntese. E qual é a chave que eu vou utilizar? Eu vou colocar o próprio número da nota fiscal, NNF. E aí eu vou dizer que o valor que eu quero trazer, o valor que eu quero carregar, é o número da nota fiscal também. Pronto. Então, ó, eu acabei de incorporar o dicionário dentro da minha rotina de extração de dados de um arquivo XML. Então, como é que funciona isso? Eu tenho aqui o dado. Como eu falei, eu posso pegar só uma informação, eu posso pegar várias informações. Agora, ó, eu vou colocar aqui no final um stop. E o que é que vai acontecer? Ele vai importar todos os números de nota fiscal e aqui embaixo, no finalzinho, ele vai parar o código e a gente vai poder acessar. Tem aqui um conjunto de janelas. Vocês podem habilitar essas janelas aqui no menu Exibir. E você tem aqui janela de verificação imediata, variáveis locais, inspeção de variáveis, uma série de informações. E aí, eu vou mostrar depois como é que a gente usa. Então, eu vou rodar meu código, vou pegar aqui as chaves de acesso e vou abrir. Pronto. Ó, ele rodou tudo, parou aqui. E se eu acessar aqui agora o meu dicionário de aplicação... Ah, tem um detalhe, né? Porque eu usei o dicionário que eu tinha lançado aqui nesse outro módulo. Então, vamos fazer assim, ó. Vou trazer ele para cá, para dentro da minha rotina. Aí vou colocar aqui já um DIN, tá? Dentro da rotina eu uso o DIN, fora eu uso o public e aí eu consigo acessar de qualquer lugar do meu código. Então tem um dicionário, tá aqui. Agora ele está declarado dentro da minha rotina. Vou dar um F5, vou buscar aqui meus XMLs. Pronto, parou. Aí ele vem aqui, ó, dicionário. Vou abrir. E ele tem o item 1, 2, 3, 4, tá vendo? São os itens que eu tenho aqui dentro do meu dicionário. E eu tenho as informações. São as chaves, são os números das notas fiscais. Aí eu tenho a contagem, lembra que tem aquela propriedade conte, né? Então, quantas informações ou quantos registros eu tenho dentro do meu dicionário? Está aqui informado também. Tá? Então, eu carreguei aqui as informações do dicionário, do XML, para dentro do dicionário. Poderia ter feito isso direto para a planilha? Poderia. Mas aqui eu tenho mais possibilidades do que eu teria se eu lançasse sempre direto aqui na planilha. Como eu falei, é um processo que acaba sendo muito mais rápido. Beleza, Marcos, eu quero agora não só trabalhar com uma informação, eu quero trabalhar com a tabela inteira. Eu quero pegar várias informações de um arquivo XML e montar uma tabela. Como é que eu faço? A gente vai fazer uma pequena alteração nesse código. Ao invés de eu trazer direto a informação que eu estou buscando, eu vou criar um conjunto de informações. Então, como é que eu crio esse conjunto? Primeira coisa, eu vou criar aqui, ó, outra variável. Então, DHMI, que é a data de emissão da nota fiscal, igual a, vou copiar tudo isso aqui, vou mudar aqui, ó, DHMI. Pronto. Show. Vou apagar isso aqui. E eu vou colocar aqui, ó, array. Pronto. Isso aqui, o que acontece? Eu consigo colocar agora quantos parâmetros eu quiser, quantas colunas eu quiser na minha tabela. Então, a primeira coluna vai ser o número da nota fiscal. A segunda vai ser DHMI, que é a data de emissão. E eu quero uma terceira. Eu quero a chave de acesso da nota fiscal. Então, vou botar aqui, ó, CHNFE, chave da nota fiscal. E aqui eu vou colocar @id, tá? Por que aqui @id tá CHNFE? Porque é diferente, né? Eu explico isso também nas aulas onde eu falo sobre XML, eu explico por que para pegar uma chave de acesso é essa informação aqui. Mas só confia em mim e repete aí o processo. E aqui, ó, eu vou ter agora no final CHNFE, que é o número da nota fiscal, tá? E aí eu vou declarar também essas informações aqui. Então, vou pegar aqui um XML, vou declarar DHMI, né, que é o tipo variante. E aqui, ó, na nota fiscal, na chave de acesso, vou colocar como tipo string também. Então, vou colocar uma vírgula
Vou colocar CHNFE as string. Pronto, acabei de declarar todas as variáveis. Vou depurar. Tudo certo. Pronto. Então, agora eu tenho o dicionário. E eu tenho aqui as informações no formato de coluna. Vamos testar isso também. Vamos dar F5. Vou selecionar aqui os XMLs. Abrir. Pronto. Vamos ver aqui. Então, ó, dicionário. Eu tenho aqui as informações da chave, tá? Que é só a chave, não são os valores. Se eu quiser ver os valores que eu tenho lá dentro do meu dicionário, como é que eu faço? A gente já pode usar aqui a janela de verificação imediata só para fazer uma análise rápida. Então, eu quero a chave. Como é que eu começo a contar? Como é que eu acesso uma informação específica dentro de um dicionário? Eu vou fazer assim. Dicionário. Vou abrir aqui o parêntese. Chave. Qual é a chave? A chave vai ser o número da nota fiscal. Então, digamos que eu quero acessar essa nota aqui, ó, 74,50. Eu vou colocar aqui 74,50. E vou colocar ó, qual é o índice, né, qual é a coluna que eu quero de informação que eu quero trazer. Então, aqui ele começa a contar por 0. Então, 0, 1, 2. Eu quero a informação 2, que é a chave de acesso. Pronto. E aqui no começo eu vou colocar uma interrogação. Vou dar um Enter. Olha lá, ele trouxe para mim a chave de acesso da nota fiscal 74,50. Ah, eu quero a chave de acesso da nota 4. Vou mudar aqui para 4 e vou dar um Enter. Ele traz outra chave de acesso para mim. Tem que ser diferente, são diferentes as chaves. Tá? Então, essa é uma maneira de eu acessar as informações que estão dentro de um dicionário. Show! Mas assim, Marcos, eu não quero só acessar uma informação específica. Eu quero agora pegar as informações que estão no dicionário e exportar para dentro do Excel. Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Vou modificar aqui o meu dicionário, tá? Eu vou chamar ele aqui, vou até fazer melhor. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai criar os títulos já direto no dicionário. Como é que eu faço isso? Aqui no comecinho, antes de eu começar o processo todo, eu vou chamar aqui dicionário, chaves eu vou colocar títulos, igual a array. E aqui eu vou colocar os títulos das colunas. Então, em NF, vou colocar emissão, vou colocar chave de acesso. Tá? Isso para eu não precisar ficar aqui ó, digitando isso. Então, ele já vai trazer para mim automaticamente. Então, tem uma coluna, eu tenho uma tabela, estou criando uma tabela aqui, os títulos da tabela, que vai ter como cabeçalho o número da nota, a data de emissão e a chave de acesso. Pronto. E a partir disso, ele vai preenchendo essas informações aqui com os dados do dicionário. Só que eu quero mudar aqui, eu não quero usar como chave o número da nota mais, eu quero usar a chave de acesso. Pronto. Beleza, ele vai trazer aqui para mim a chave de acesso. Com isso, eu vou ter uma tabela completa com tudo que eu preciso. Vou dar um play de novo aqui. E aí vamos ver agora como é que vai ficar. Olha lá, dicionário, títulos, que é a chave, né, que a gente está trabalhando aqui. E aí ele traz ó, as chaves de acesso agora como chaves. Beleza. Marcos, eu não quero que tenha esse NFE no começo, eu quero só o número da chave de acesso. Sem problemas, a gente vai vir aqui ó, vai fazer uma pequena alteração. Eu vou usar uma função chamada write, direita, e vou pedir para ele pegar os últimos 44 caracteres. Né? Então, ele vai contar 44 caracteres da direita para a esquerda, e aí esses 3 aqui ele vai desconsiderar. Beleza? Agora, um macetezinho. Para eu pegar essa informação aqui e lançar na minha tabela, lá na minha planilha Excel, esse número vai ficar truncado. Como é que eu faço para ele não ficar truncado? Eu venho aqui ó, e vou adicionar esses caracteres. Então, aspas simples, né, dentro de aspas duplas, um i comercial e a variável que eu quero. Então, isso vai garantir que o Excel entenda que minha chave de acesso é um texto, não um número. E aí ele não vai cortar, né, ou não vai truncar lá a informação da minha chave de acesso. Beleza, então vou dar um stop aqui. Agora, como que eu faço para pegar tudo que está dentro do dicionário? Digamos que eu peguei aqui 20 mil chaves de acesso para poder processar. Está tudo guardado dentro do meu dicionário. Agora eu quero exportar isso para dentro do Excel. Eu quero criar um dicionário, eu quero criar um relatório de uma maneira mais rápida. Pronto, para isso você vai fazer o seguinte, você vai, depois que terminar a execução do código, você vai vir aqui e você vai exportar esses dados. Para onde que eu vou exportar? Eu vou exportar aqui para planilha 1. Tá? Então eu vou vir aqui, vou digitar planilha 1
ponto, e aqui eu vou dizer aonde que eu quero guardar minha informação. Então, eu vou usar o range, e aqui eu vou dizer qual é a célula. E aqui tem mais um macetezinho. Então, eu não sei, por exemplo, a célula. Nesse caso, eu sei que vai ser a célula 1. Mas digamos que eu esteja adicionando informações aqui nesse dicionário. Então, eu adicionei até a linha 8, depois eu adicionei até a linha 28. E eu quero sempre ir adicionando, não sobrepondo as informações. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, planilha 1, range, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. A, que é a coluna que eu quero trabalhar, um I comercial, e aqui eu vou usar rows.count. O que eu estou dizendo? Estou dizendo, conte para mim a quantidade de linhas que tem nessa planilha. Então ele vai lá, como se ele fosse lá no final, Ctrl seta para baixo, e ele achou 1.048.576 linhas. Beleza. Depois o que a gente vai fazer? Ponto, end, xlup. O que é isso? É a mesma coisa que eu chegar aqui, ó, teclar, fica olhando aqui embaixo, está pronto e tem essa caixinha aqui. Vou teclar end. Mudou para modo término. Agora, se eu der uma seta para cima, ele vai subir em direção à primeira célula primeira célula preenchida, né, que ele encontrar, ou a primeira célula da planilha. Nesse caso aqui, como não tem nada preenchido, ele vai parar aqui na primeira. Pronto. Então, eu achei a primeira célula preenchida, digamos assim. Então, ponto. Aí eu posso usar um offset. O que é um offset? Ele vai deslocar para mim uma quantidade de linhas ou uma quantidade de colunas. Nesse cara, eu quero deslocar uma linha. Só uma linha para baixo. Então, ele vai chegar aqui e vai colar aqui. Tá? Eu gosto de fazer a totalização numa célula acima, ao invés de fazer embaixo, fazer em cima. Eu acho que é melhor, que eu posso ir adicionando quantas informações eu quiser abaixo. Eu não preciso ficar me preocupando com os totais, porque eu tenho na primeira linha aqui em cima. Então, vamos lá. Offset 1. Então, chegou lá na primeira célula preenchida, né, ou na primeira célula da planilha, seta para baixo, para eu pegar a primeira célula vazia. E aí, ó, ponto resize. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou redimensionando. Da mesma forma do offset, eu vou redimensionar uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. O offset ele só desloca. Então, uma linha para baixo, 3 colunas para a direita. Vai ser esse resultado. O resize, eu vou dizer quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Tem que ter um intervalo, tipo isso aqui. Tá? Então, nesse resize, o que é que eu vou ter? Quantas linhas eu tenho? Eu quero adicionar a quantidade de linhas que foram os XMLs que eu importei. E aí lembra que tem a propriedade lá do dicionário, que a gente falou, né? Count. Então eu vou pegar aqui e vou botar dicionário.count. Pronto. Então, a quantidade de registros que eu tiver, né, de chaves de acesso que eu tiver no meu dicionário, é a quantidade que ele vai redimensionar lá para exportar para o Excel. E depois vem a quantidade de colunas. Então, column size. Quantas colunas eu quero? Então, lembra, a gente define as colunas aqui dentro do array. Então, tem 1, 2, 3. Começa a contar por 0, né? Então, 0, 1, 2. Mas aqui eu estou dizendo quantas colunas eu quero colocar lá quero exportar para o Excel. Então, são 3. 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui 3. Pronto. Depois, ó, eu vou botar ponto value. Que é isso? Estou dizendo o valor deste intervalo de células, né, vai ser igual a... E aqui eu vou colocar o meu dicionário. Tá? Vai ser dicionário.itens. São os itens do meu dicionário, ou seja, essas colunas aqui, ó, que eu acabei de criar. Então, ele vai pegar todas essas informações e vai cuspir aqui para mim. Vai jogar aqui dentro da minha planilha de Excel. Perfeito? Só que tem um macetezinho. Tá? Vou fazer assim, para vocês verem. E depois eu vou explicar qual é o problema. Vou dar um F5. Pegar aqui XMLs. Exportar. Pronto. Ele trouxe para mim, executou todo o processo, mas não trouxe nada. Né? Por que ele não trouxe nada? Porque no formato que está aqui, ele não, o Excel ele não entende esses dados aqui de uma maneira que ele consiga processar, que ele consiga trazer para cá. Você vê que continua tudo vazio aqui. Então, eu preciso fazer uma pequena alteração nesses dados para que o Excel consiga reconhecer isso como uma tabela. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou usar um comando chamado with, colocar aqui application, e aqui eu vou usar um end with. E é isso. Aqui é como se eu quero usar aqui, ó, o comando application.transpose, que é para fazer uma
transposição, que é a linha transformar em coluna, que é a coluna transformar em linha. Perfeito? Então, ó, para não ficar, eu vou ter que fazer isso aqui 2 vezes. Para não ficar application.transpose, application.transpose, eu coloco ele dentro dessa estrutura aqui, which. Inicio e termino aqui, application. Quando eu coloco aqui ponto, é como se fosse application ponto. Tá? Então ele já entende dessa forma. Então vamos salvar aqui. Ainda não está 100% pronto, mas vamos ver a evolução do projeto. Vou dar F5. Downloads. Aqui. Abrir. Cadê minha planilha? Aqui. Pronto, olha só. Aí ele trouxe para mim o número da nota, emissão, chave de acesso, um bocado de erro. E aqui as informações. Número da nota, data de emissão e a chave de acesso. Tá? Por que está assim, todo errado, tudo troncho? Porque a gente transformou aquela linha em coluna, aquela coluna em linha. Então eu preciso fazer isso mais uma vez. Então eu vou vir para cá, vou copiar isso aqui de novo, vou colar aqui e vou fechar o parêntese aqui. Pronto. Então, essa é a estrutura que eu vou seguir para exportar os dados para dentro da minha planilha Excel. Vou apagar aqui. Dar um play. Abrir. Vamos ver? Pronto. Agora ele já trouxe para mim no formato certinho. Então, tá lá o número da nota fiscal. Deixa eu só formatar bonitinho. O número da nota fiscal, a emissão e a chave de acesso. Ó, vocês veem que a data de emissão ela tá estranha, né? Eu queria só a data mesmo, então eu quero daqui para cá. Então vamos fazer um pequeno ajuste também aqui na data para ele ficar bonitinho. Vou usar uma função chamada left, que é a esquerda, e vou pedir para ele contar só os 10 primeiros caracteres, tá? E ele já vai entender isso como uma data e já vai exportar o formato certinho para mim. Então vou apagar aqui. Vamos ver o que vai dar. F5. Selecionar aqui os XMLs. Abrir. Cá. Pronto. Olha lá. Já está com a data certinha. A chave de acesso. O número da nota fiscal. Marcos, eu quero agora trazer o valor da nota, base do ICMS, valor do ICMS, todas as informações da nota fiscal. O que é que eu faço? Você só vai adicionando aqui. Ó. Então, por exemplo, vírgula VNF, que é o valor da nota fiscal. Vou vir para cá para baixo. Vou criar a variável VNF igual. Vou copiar isso aqui. E vou mudar para VNF. E vou criar a variável dela, né? Então, din VNF as double. Por que double? Porque é um tipo de dado que ele tem casas decimais. Então, ele me permite importar as informações com casa decimal, um número com casa decimal. Então, criei aqui minha variável, ele vai trazer a informação lá da nota para mim, para cá, e eu vou exportar ela. Vou criar aqui, ó, vírgula, e vou colocar aqui VNF. Pronto. Aí só tenho que lembrar de vir aqui, né? Mudar a quantidade de colunas. Então, vou vir aqui e vou colocar 4. Já não é mais 3. E vou repetir o processo. Vou apagar isso aqui. E vamos lá dar um play. Downloads. Abrir. Pronto, estou lá. Já estou agora com o número da nota fiscal. Só que tem um detalhe, né? Ele está trazendo, não está trazendo casas decimais. Né? Por que eu sei? Porque está sempre 00. Então, tem um macetezinho aqui também. Qual macete? Eu preciso transformar, porque no XML ele traz a informação, o ponto de casa decimal, o caractere, é um ponto, não é uma vírgula. Aqui a gente usa vírgula. Então, eu tenho que fazer essa troca. Então, eu vou usar um macetezinho aqui também. Ó. Replace, que eu vou colocar vírgula, e eu vou dizer, ó, quando você achar um ponto, troque para uma vírgula. Pronto. Aí agora vai funcionar. Vou apagar aqui. Dá um play. Downloads. Abrir. Pronto. Olha lá. Agora sim. Tá vendo as casas decimais aparecendo tudo direitinho? Pronto. E com isso aqui eu consigo gerar um relatório que eu quiser. Eu consigo ter um desempenho muito superior do que se eu fosse colocar as informações diretamente aqui. Então, quando a gente está falando de meia dúzia de XMLs, como tem aqui, é uma coisa. Quando a gente está falando de milhares de XMLs, né, dezenas de milhares de XMLs, você vai precisar ter um desempenho extra, um desempenho superior, senão você vai ficar a vida inteira fazendo trabalho, não adianta. Né? Por exemplo, uma grande questão,
um grande exemplo disso é essa questão da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, a gente tem aí muito dado, né, para ser analisado. Tem empresas que emitem mais de 1.000 XMLs de NFCE, por exemplo, por dia. Então, imagine isso aí nos últimos 5 anos para você processar. Então, é justamente essa ferramenta, nesse objeto aqui, que é o dicionário, que vai permitir a gente ter esse desempenho superior. Isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Isso aqui é só o início da coisa. É só para eu extrair as informações de uma maneira mais rápida. Mas eu posso deixar isso armazenado aqui, por exemplo, e já criar uma rotina que vai abrir um arquivo SPED, que já vai buscar lá pela chave de acesso, que é a minha chave aqui, ó. Encontrei a chave do SPED. Aí eu vou no meu dicionário. Essa chave, por exemplo, ó, só para dar um exemplo no dicionário. Dicionário.exists. Lembra que a gente tem lá a rotina de se existe ou não? CHNFE. Então aqui, ó, eu posso criar uma outra rotina, tá? Não vai dar para construir tudo, que aí seria uma outra aula inteira só para fazer isso, mas assim, eu crio uma estrutura para exportar as informações de um arquivo SPED, aí eu pego a chave de acesso que eu achei no SPED e verifico se existe no meu dicionário. Se existir, eu quero, por exemplo, que pegue o valor do ICMS e exclua lá do campo 15 do registro 670, tá? Só um exemplo. Então, o que é que vai acontecer? A gente consegue utilizar o dicionário não só para extrair os dados, que foi o que eu falei para vocês, né? Então, são pelo menos 4 dimensões aí de utilização. Uma é inserir dados, deletar dados, extrair dados e alterar dados. Então, aqui é o começo. Extrair os dados para gerar um relatório, é a coisa mais simples que eu posso fazer. Depois, o que é que eu posso fazer? Posso pegar as informações de um SPED, pegar uma chave de acesso, verificar se está no meu dicionário. Se tiver, eu pego a informação que está lá no dicionário, o valor do ICMS, por exemplo, volto no SPED para poder excluir esse valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí eu acabei de criar uma rotina para fazer esse processo de exclusão. Então, com esse relatório aqui também, eu posso levantar, por exemplo, quais são os créditos possíveis, né? A redução provável de PIS e de COFINS que eu posso mostrar para um cliente. Então, o dicionário ele vai me permitir fazer tudo isso, vai me permitir enxergar todas essas variáveis. E aí, com isso, o meu trabalho vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais fácil de eu fechar negociação com o meu cliente. Então, se eu chego lá para fechar com ele um serviço como esse, eu chego com um relatório mostrando, ó, tá aqui suas notas, tá aqui o tanto de PIS que você pagou a maior e que a gente pode recuperar. Então, é muito mais fácil de você fechar um serviço, porque, primeiro, mostra que você sabe o que você está fazendo. Segundo, você já está mostrando para o cara um número real, né? Um número, não é uma estimativa, eu acho que é isso, é um número que você levantou com base nas informações que ele gerou nos arquivos XML dele, e mostra um profissionalismo. E você consegue gerar esse tipo de resultado, esse tipo de números, de informações, utilizando o dicionário de uma maneira muito mais rápida do que você conseguiria fazer utilizando qualquer outra metodologia aqui dentro do Excel, certo? Então, por isso que essa ferramenta, que é o dicionário, é uma ferramenta tão poderosa. Então, deixa eu voltar aqui, a gente fazer o fechamento da nossa live de hoje. De volta aqui, então, acabei de mostrar para vocês algumas das facetas, né, das utilizações que a gente pode dar ao dicionário. Isso é apenas a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisas que a gente consegue fazer, muitas combinações que vão muito além de extrair dados de um arquivo XML. Acabei de dar um exemplo para vocês lá da exclusão do PIS e da COFINS, né? E uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Como, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem a figura do crédito presumido, né? Eu acredito que deve haver em outros estados também, que é basicamente o seguinte: o contribuinte compra de uma indústria aqui do estado da Bahia, essa indústria ela é uma optante pelo Simples Nacional e ela vende mercadorias industrializadas por ela mesma. Nesse caso, eu como empresa conta corrente fiscal, né, que paga o ICMS, posso me creditar, ao invés daquele crédito do ICMS pequenininho, que o Simples Nacional gera, eu posso me creditar entre 10% e 12%, dependendo do segmento da indústria. Então, assim, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso identificar lá nos XMLs quem é ou não o habitante do Simples Nacional e se está vendendo a mercadoria como uma indústria. Se for esse o caso, o que é que eu faço? Aí eu vou lá no SPED e vou verificar como que eu dei entrada nessa nota. Então, eu dei entrada como uso e consumo, como revenda, como aquisição para industrialização, como material de embalagem. Então, eu vou ver como foi que eu adquiri essa mercadoria. Se eu adquirir como industrialização, como comercialização, eu posso pegar o crédito do ICMS. Se for de uso e consumo, não. Então, eu posso utilizar um dicionário para levantar esses dados do XML, eu armazeno isso no dicionário e uso isso como uma base de dados para fazer as consultas depois no SPED.
Então, pego lá o XML, traz as informações, guardo no dicionário, depois eu extraio as informações, eu vou passando pelas informações do SPED e vou comparando com o que eu tenho lá no meu dicionário. Então, essa estratégia ela é muito mais rápida, ela é muito mais eficiente do que eu extrair os dados do SPED, do XML, guardar numa tabela de Excel. Depois eu extrair os dados do SPED, guardar numa tabela de Excel, fazer um PROC-V para encontrar as informações e depois ir no SPED de maneira manual e fazer todas essas alterações. Então, o que me permite ter esse desempenho e fazer isso, eu faço isso hoje, fiz ontem, inclusive, isso para o meu cliente, né, o levantamento desses créditos presumidos. Demorou menos de 3 segundos para poder encontrar todas essas informações dentro daquele universo de notas fiscais e fazer esses ajustes de apuração. Então, em menos de 3 segundos, a gente entrou no XML, exportou as informações para dentro de um dicionário, acessou o SPED fiscal, fez um encontro com as informações que estavam no meu dicionário e criei um registro, né, o registro S111, que é o registro de apuração, de ajuste de apuração, e adicionei as informações lá do registro S113, que são as notas fiscais dos XMLs de onde foi que veio aquele crédito presumido. Então a gente fez todo esse trabalho em menos de 3 segundos, em grande parte porque eu não precisei fazer todo esse processo de extrair informação, botar na planilha, extrair outra informação, botar na planilha, comparar um com o outro. Então seria um trabalho, ainda que tecnológico, né, ajudaria bastante, economizaria bastante tempo, mas ainda assim um trabalho muito lento. Então qual era a variável que estava faltando para a gente acelerar esse processamento? O dicionário, que foi isso que eu acabei de ensinar para vocês nessa live de hoje. Perfeito? Então, se você quiser aprofundar nisso e aprender um pouco mais sobre como utilizar todas essas ferramentas para agilizar o seu trabalho, na próxima semana, a partir de na próxima segunda-feira, do dia 10 até o dia 14, eu estou com as inscrições abertas para o meu treinamento, Método MPE, onde eu ensino como você pode ter mais tempo livre, aumentar seu salário e obter reconhecimento profissional, utilizando esses recursos que a gente já tem disponíveis no nosso computador. Se você quiser saber mais informações sobre isso, aqui embaixo tem um link onde você pode fazer a sua pré-inscrição, é totalmente gratuita e vai te dar acesso a todas as informações do curso, o que é que você vai aprender, o que é que você consegue fazer com esse conhecimento. Vai ter lá casos de pessoas que conseguiram já esses objetivos de aumentar a receita, de ter reconhecimento profissional, de ter mais tempo livre. São casos, né, são estudos de casos de pessoas que conseguiram alcançar esses objetivos. Então, clica aqui embaixo, vai lá, faz a sua pré-inscrição para ver todos os dados, inclusive o preço vai estar lá também. E na segunda-feira você vai ter a oportunidade de entrar nessa nova turma que a gente está abrindo aí agora a partir do dia 10 de janeiro. Fechado? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima live. Até lá. Tchau, tchau.